Bom dia, Deus nos abençoe poderosamente nesse dia, nos dando graça, nos dando misericórdia, realmente manifestando o seu poder sobre as nossas vidas nesse sábado, um sábado especial, um sábado que nós temos aí programações, à tarde teremos a nossa feira, à noite nosso culto, o fechamento da nossa campanha. Então vai ser um tempo muito, muito especial, com certeza, a qual Deus estará manifestando da graça, do poder e do amor dele. E pensando nisso, nós também pensamos hoje no nosso texto, que é 1 Samuel, capítulo 14. Nós vemos na primeira parte, acontece três situações, vamos colocar assim, duas situações muito básicas. Primeiro, a confiança de Jonatas, em Deus, realmente saber que Deus está direcionando, que Deus é o Senhor que entrega as vitórias, é o Senhor que nos dá a vitória, que nos concede ser vitoriosos em nome de Jesus. Então é ele. E Jonatas tinha essa questão, ele tinha essa sensibilidade, porque ele coloca diante do Senhor, ele coloca, vamos dizer assim, uma provação, pedindo ali uma resposta imediata de Deus. Não que hoje nós devemos viver fazendo isso, mas isso demonstra confiança, demonstra que ele cria que era o Senhor que guiava, é o Senhor que direcionava, e isso que me incentiva através dessa atitude de Jonatas é realmente buscar uma sensibilidade de Deus. Ontem mesmo estávamos na igreja orando, à noite eu estava pensando nessa questão, Porque nós falamos que temos um relacionamento com Deus, mas se nós não tomarmos cuidado, parece que somente nós que falamos. E num relacionamento, num diálogo, um fala e depois escuta, Vamos dizer, no relacionamento, se eu hoje encontrar com os irmãos na igreja, a gente vai conversar. Se formos uma conversa, eu falo, depois eu paro, os irmãos falam, eu paro e ali a gente vai trocando, as falas, podemos dizer assim. Eu falo algo, você fala algo e assim sucessivamente. Agora, quando é onde só um fala, não é uma conversa, não é um relacionamento, é simplesmente um monólogo, alguém que chegou e me falou alguma coisa, não é relacionamento. E se nós não tomarmos cuidado na nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus se dá assim. Parece que só nós falamos, só nós falamos, só nós falamos. E a pergunta é, que momento Deus fala? Que momento Deus nos direciona? Porque não tem como nós orarmos pedindo direção, nós orarmos pedindo Deus da sua graça, pedimos Deus qual a melhor forma de como agir, e Deus tem te respondido. Porque se Deus não tem nos respondido, se Deus não tem nos dado direção, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do processo, alguma coisa está fora de como que nós podemos pensar assim? Está fora de questão. Então nós precisamos orar e precisamos pedir ao Senhor isso, para que nós possamos ter sensibilidade de falarmos ao Senhor, falar como devemos, quando não sabemos como falar, nós possamos ter a plena convicção que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas também sensibilidade de ouvir ao Senhor, de ouvir o teu Santo Espírito ministrando ao nosso coração, falando ao nosso coração. Ontem, também no nosso culto, a Mayra trouxe uma palavra falando sobre isso, ouvir a voz do Espírito Santo. E nós precisamos ter isso, precisamos ouvir do Senhor. E Jonatas aqui, ele usa isso. Ele falava com o Senhor, ele ministrava e falava, olha, se acontecer isso, porque Deus quer isso. Então ele sabia que Deus estava direcionando, ele confiava na direção do Senhor. E quando Deus nos direcionar, não cabe a nós ter medo, por mais que a guerra seja grande, os inimigos sejam muitos, mas o Senhor está conosco. O Deus de Israel é o nosso socorro, é a nossa fortaleza. E aí nós vemos diante disso uma situação precipitada de Saul, aonde uma decisão sua, sem pensar, sem analisar, ele põe a vida do próprio filho em risco. Onde ele diz, aquele que fizesse tal coisa, até aquele momento, seria passível de morte. Percebe como a situação, quando nós agimos com não é nem agir com rapidez, não é essa situação, porque muitas vezes existem coisas que necessita de agir rápido, agir agora, mas a questão de agirmos com consciência e principalmente agirmos tendo a plena convicção da direção do Senhor. Isso é importante para as nossas vidas. Então precisamos pensar no dia de hoje nisso. Será que nós temos tido sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Será que nós temos tido sensibilidade para termos plena e clara direção do Senhor das nossas vidas? Se não temos, é a hora de buscarmos. É hora de buscarmos essa sensibilidade, é hora de realmente começarmos a ouvir a voz de Deus de uma voz palpável, que pode ser de repente audível no nosso coração, através da sua palavra, mas necessitamos ouvir de Deus para que não sejamos lá na frente parar e falar, poxa, eu tomei uma decisão errada.
E quando nós tomamos uma decisão em Cristo, em Deus, as decisões nunca erradas. Que possamos ter um dia muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.